Olá, olá, olá! Quem tá por aí, gente? Ei, ei, ei! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Pessoal, chega mais! Live surpresa! Eu vou falar com vocês hoje sobre poderes administrativos. Vou responder milhares de questões. Milhares mesmo. Tudo bem com vocês? Vão entrando, vem entrando. Chama aí os coleguinhas, aperta o aviãozinho, sabe o aviãozinho que tá aí embaixo? Essa live não vai ficar salva. Eu vou fazer um aulão surpresa para te explicar toda a matéria de poderes administrativos. Inclusive, para quem tá aí aguardando o concurso da PSDF, para quem tá estudando aí, esse é um momento muito importante. Eu vou revisar muita coisa aqui. Então aperta o aviãozinho aí, ó. Compartilha com seus amigos concurseiros. É muita matéria hoje, gente. É muita mesmo, muita matéria hoje, mas muita mesmo. Vamos lá? Gente, a gente vai falar sobre poderes administrativos. Eu vou mostrar um pouquinho do novo livro. Vocês estão aí vendo que eu estou anunciando, né? Já esgotou esse livro. Pessoal, sobre os poderes administrativos, quais são os pontos mais importantes? O poder de polícia e os atributos de exigibilidade e autoexecutoriedade do poder de polícia. E considerando aí a banca CESP, né? Que eu sei que vocês ficam aí de olho. Pessoal, o poder de polícia é o campeão da banca CESP, é o campeão. Vamos falar sobre poderes, então eu vou começar essa aula falando sobre o conceito. O que é poder administrativo? Poder administrativo é um instrumento que a administração pública possui para atender ao interesse público. É um instrumento, são ferramentas. Aí eu te pergunto, você aí tem muito poder? Eu não tenho muito poder. Sabe por que a gente não tem muito poder? Porque a gente não tem um dever. Os poderes administrativos só se justificam em razão do dever que o Estado possui de atender à coletividade. Ou seja, o Estado busca atender a todos. Se ele busca atender a todos e sabendo que o interesse de todos prevalece frente ao interesse privado, o Estado tem mais ferramentas, o Estado tem mais poderes do que nós particulares. Por isso, o poder administrativo é um instrumento que o Estado possui para atender a coletividade e esse instrumento é o quê? É um poder-dever. Tipo assim, ele só existe porque a administração pública tem o dever de atender a coletividade. Ou seja, o agente público, o governador, o presidente só tem poder porque ele tem um dever. Só por isso. Senão ele não teria. O particular não tem poder porque ele não tem um dever. Ele não tem um dever perante a todos. Agora, quem está lá atuando na máquina pública tem poder porque esse poder advém do dever de prestar um serviço à coletividade. Beleza. Além disso, a noção de poder-dever, gente, decorre do seguinte fato. Quando o Estado tem poder, ele deve utilizar aquele poder. Ele não pode renunciar àquele poder, não. Ele não pode abrir mão daquele poder, não. Deve fazer uso daquele poder. Beleza. Sobre esse uso e abuso de poder, esse é um ponto muito importante. Vocês vão ver, gente, que o que aparece mais em prova, né, sobre poderes administrativos são os vícios, né, os vícios que decorrem de atos da administração no exercício desses poderes. Então, quando eu falo de vício, eu tenho que lembrar desse conceito de uso e abuso de poder. Abuso de poder, gente, é um gênero, porque contempla duas espécies. Uma espécie é excesso de poder e a outra espécie é o desvio de finalidade. Dois vícios aí dentro de um gênero que chama abuso de poder. Vamos entender. Excesso de poder é quando o agente público pratica um ato excedendo o seu poder. Ele pratica um ato que ele não tem competência para praticar. Ele excedeu o seu poder. Isso é excesso de poder. Né? Então, por exemplo, nós temos um técnico do INSS que editou um ato que é de competência do analista. Ele excedeu o seu poder, excedeu a sua competência. Excesso de poder é um vício de legalidade. Se eu estiver diante de um ato que foi editado com excesso de poder, nós temos um vício no elemento competência. Competência. São vários os elementos do ato administrativo. O elemento competência é um elemento muito importante, porque ele é um elemento que está vinculado aos termos da lei. Cada lei de cada carreira estabelece quais são os poderes de cada agente.
de cada carreira aí, você que está assumindo um cargo público, você sabe que no seu estatuto estão descritas todos os seus poderes, todas as suas prerrogativas. Então, ponto muito importante. Vício de excesso de poder é quando o agente público pratica um ato que ele não tem competência para praticar. Beleza. Além disso, gente, desvio de finalidade. Desvio de finalidade é a situação em que o agente público tem competência para praticar aquele ato, tem poder para praticar aquela medida, entretanto, ele não está buscando atender a coletividade. Ele está buscando atender interesses próprios. Ele está buscando se beneficiar ou prejudicar uma pessoa. Vamos dizer, por exemplo, o governador, ele tem a competência para editar decreto de desapropriação. Vamos dizer que o governador tem um grande inimigo. Aí quando ele assumiu, o governador assumiu o cargo de governador, decidiu editar um decreto para desapropriar a casa do inimigo dele. Porque ele sabe que o inimigo dele adora o jardim, adora aquela casa, investiu muito amor naquela casa. Nessa situação, o governador não está desapropriando aquele terreno para a construção de uma escola, de um hospital, não está desapropriando em prol do interesse público. Ele está tão somente desapropriando para prejudicar aquele inimigo dele, prejudicar aquela pessoa. Aí eu tenho um ato com desvio de finalidade. O governador tem competência para praticar aquela medida, ele tem poderes, entretanto ele não está buscando atender a coletividade, ele está buscando prejudicar uma certa pessoa. Aí eu tenho um desvio de finalidade. Desvio de finalidade, ou seja, o ato não foi editado para a finalidade correta, para a finalidade que está voltada ao interesse da coletividade. Gente, quando eu tenho um desvio de finalidade, eu tenho um vício gravíssimo, gravíssimo. Ou seja, aquele ato que foi editado com um desvio de finalidade, ele vai ser anulado, deve ser anulado. Beleza. Então, vocês já sabem o conceito de poderes, instrumentos que a administração pública possui para atender a coletividade. São poderes, deveres. A administração só tem poder porque ela tem um dever de atender a todos. Além disso, são irrenunciáveis. A administração não abre mão desses poderes. E quando eu falo de poder, eu tenho que entender um conceito importante: abuso de poder. Abuso de poder é um gênero que contempla duas espécies: excesso de poder e desvio de finalidade. Excesso de poder é quando o agente público pratica um ato que ele não tem competência para praticar. Desvio de finalidade é quando o agente público tem poderes para praticar aquele ato, mas visa uma finalidade diversa. Tá visando prejudicar alguém, como o governador aí? Ou tá visando aí se beneficiar? Nós temos um desvio de finalidade nessa situação. Beleza. Vamos falar sobre o poder mais importante para a sua prova. É o poder de polícia. Gente, tá todo em vermelhinho, tá vendo? Todo em vermelhinho no manual da aprovação. Novíssimo. Lembrando aqui, ó, o que eu falei agora responde a... Só o que a gente falou agora de abuso de poder responde a 100, 200, 433 questões dos últimos 9 anos. Então, pessoal, quem tem o manual aí, corre no QR Code aqui, questões, e responde as questões dessa página aqui. Se quiser escutar uma explicação de áudio, toda a página está explicada em áudio, vocês já sabem. Videoaula também, tem uma videoaula para todo mundo. Beleza. Poder de polícia. Poder de polícia, prof. O que é esse poder? Gente, a gente está vendo esse poder a todo momento agora. Poder de polícia é aquele poder que a administração pública tem para restringir a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade, em prol de todos, né? Isso é feito a todo momento. A gente sabe que o grande exemplo são as regras de trânsito. A gente bem queria correr com o nosso carro, queria poder estacionar em qualquer lugar, mas não dá. A todo momento a legislação de trânsito fala o seguinte: respeite o limite de velocidade, respeite o sinal de trânsito, não pode estacionar aí. Ou seja, cria obrigações de não fazer, restringindo a minha liberdade de sair correndo com meu carro. Isso é poder de polícia. Outro poder de polícia, obrigatoriedade de utilização da máscara nesse momento. Isso é poder de polícia. Eu queria bem sair sem máscara andando por aí, mas nesse momento a minha liberdade o quê? Foi restringida pelo poder de polícia e eu tenho a obrigatoriedade, tenho que cumprir essa regra de utilização da máscara. Gente, o poder de polícia, né, ele vai decorrer de atos normativos que o Estado desempenha, que o Estado edita, atos normativos gerais ou atos individuais. Por exemplo,
Olha só, olha onde que eu tô, olha onde que eu preparei essa live, gente. Olha onde que eu tô. Tô no topo aqui. Vamos dizer que você quer construir um prédio grande, um prédio bem grande, desse aqui que eu tô vendo. Um prédio bem grande. Você pode sair construindo um prédio? Vai, prof, juntei dinheiro, quero construir um prédio. É assim? É assim? Você pode sair construindo um prédio? Não é assim, pessoal. Você tem que ter uma licença para construir. E a licença para construir é um ato que decorre do poder de polícia, porque o poder de polícia, a administração fala o seguinte: você não pode construir, só pode construir se demonstrar que você atende os requisitos legais para aquela construção, que você realmente tem condição de construir. Vai que a sua construção vai começar a construir um prédio que vai cair, representando um perigo para a sociedade. Ou seja, olha o poder de polícia limitando a sua liberdade individual de construir no seu terreno e fala o seguinte: só pode construir tendo uma licença para construir. Somente assim. Restrição de um direito individual em prol da coletividade. E também, prof, também ocorrem então duas situações esse poder de polícia: restrição de liberdade individual, né? E também quanto à restrição ligada ao uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol da coletividade. Sim. Por exemplo, esse caso que eu falei com vocês, né? Você tem uma propriedade privada, você tem um terreno, mas o seu direito de construir o que você quiser está restringido pelo poder de polícia, pela polícia administrativa nesse caso. Vamos lá, vou ver aqui o que eu tô... Quais são os pontos mais importantes que eu não posso esquecer para falar com vocês. Atos normativos, atos individuais baseado na lei. Restritiva e preventiva. Pessoal, o poder de polícia, né? Ele vai estar baseado na lei. Como administração pública, nós estamos em um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que obedece o direito. Ou seja, todas as regras que decorrem do poder de polícia, todas as determinações da administração estão em conformidade com a lei, né? Secundo legem. Tranquilo, né, prof? Pessoal, o poder de polícia tem natureza restritiva e preventiva. Preventivamente, eu te falo, não ultrapasse o limite de velocidade. Preventivamente. Preventivamente eu quero evitar acidente de trânsito. Preventivamente. Agora, você não cumpriu aquela norma, você ultrapassou o limite de velocidade, aí o poder de polícia atua repressivamente. Aí você vai o quê? Você vai ser penalizado. Então, em regra, tem natureza preventiva, mas também se manifesta o quê? Mediante penalidade, mediante o quê? Alguma repressão? Sim, porque você não cumpriu aquela norma. Além disso, pessoal, tem natureza discricionária. Isso é importante, isso é importante. Galera, no exercício do poder de polícia, a administração pública ela tem uma margem de liberdade para definir como que ela vai atuar. Por exemplo, o policial viu o seu carro, o seu veículo ali mal estacionado. Aí nas normas de trânsito, é conferida ao policial uma discricionariedade para definir se aquela sua conduta enseja e está enquadrada em uma infração leve, uma infração média, uma infração grave. Ele tem uma margem de liberdade para enquadrar a sua conduta. Inclusive, o policial também tem uma certa margem de liberdade para definir qual que é a punição que você vai receber. Qual que é a multa, se ele vai rebocar seu carro, se ele não vai. Aí reside a discricionariedade. Gente, discricionariedade é a margem de liberdade que a agente público, né, que a administração pública possui para atuar em algumas situações, né? A gente chama isso de mérito administrativo, adequação, conveniência e oportunidade. Galera, o ato da administração deve ser conveniente, ou seja, deve ser adequado. Deve ser adequado, o policial verificou que a sua conduta, ela assume a infração que você cometeu, uma infração leve, média. Aquela determinação deve ser adequada, em conformidade com o caso concreto. Aquele enquadramento que ele está fazendo. Beleza. Adequação e, prof, quando você fala adequação, conveniência e oportunidade. Pessoal, oportunidade, pensa naquela frase, né, naquela expressão. Que momento oportuno? Que momento oportuno? Oportunidade está falando no momento. Está falando naquela hora ali.
Conveniência está ligada à adequação da atuação da administração, ela deve ser adequada. E oportunidade está ligada ao momento. Então, aquela atuação da administração, que é uma atuação discricionária, deve ser o quê? Adequada e oportuna. Né? O agente público tinha que agir daquela forma naquele momento ali. Então, quando eu vejo ato que decorre do poder de polícia, em regra, os atos são discricionários. O agente público vai ter uma margem de liberdade para atuar, correto? Só que essa margem de liberdade é uma margem de liberdade dentro dos limites da lei, estritamente dentro dos limites da lei. Ok, mas professora, existe algum ato que decorre do poder de polícia que é um ato vinculado? Você está falando que na maioria das situações os atos que decorrem do poder de polícia são atos discricionários. Mas existe alguma situação em que eu tenho atos vinculados? Sim, pessoal. A licença para construir, por exemplo, é um ato vinculado aos termos da lei. É um ato vinculado. Né? Então, se você aí tem um terreno, quer construir um prédio, você atendendo os requisitos da lei, atendeu todos os requisitos, está tudo certinho com a sua documentação, vai ser conferida a você aquela licença para construir. Esse é um ato vinculado aos termos da lei. Então, se cair na sua prova, característica do poder de polícia, atributo do poder de polícia, discricionariedade? Certo, certo, certo. Mas se cair na sua prova, existem atos vinculados que decorrem do poder de polícia? O ato de licença é um ato vinculado que decorre do exercício do poder de polícia. Tá certo. A licença é um ato vinculado que decorre do exercício do poder de polícia. Então, se aparecer na sua prova de forma geral, a discricionariedade é um atributo do poder de polícia, tá certo. Se aparecer na sua prova de forma específica, né, falando só da licença, o ato de concessão de licença para construir é um ato vinculado que decorre do poder de polícia, tá certo também, tá bom? Tá certo. Beleza. Além disso, pessoal, possui caráter liberatório, né? O poder de polícia, ele autoriza o exercício de várias atividades. Quando a gente completa 18 anos, a gente quer muito dirigir. Quer dirigir, mas para dirigir tem que ter uma carteira de habilitação, né? Isso decorre também do poder de polícia. O poder de polícia restringe a minha liberdade individual de sair pegando um carro e dirigindo e fala o seguinte: maior de 18 anos e tem que ter uma carteira de habilitação. Essa carteira de habilitação, uma vez que eu fui aprovada naquele exame de habilitação, confere a mim, autoriza a mim, confere a mim a prerrogativa de sair dirigindo. Então, autoriza o exercício de uma atividade poder de polícia mediante essas restrições, criando, em regra, obrigações de não fazer. Em regra, o poder de polícia cria obrigações de não fazer. Tipo assim, não ultrapasse o sinal, não ultrapasse o limite de velocidade, correto? É assim que funciona. Bom, gente, falei mais uma página aqui. Olha só, essa página aqui, ela responde a mais de 1.200 questões, 1.211 questões. Eu anoto tudo direitinho, tá vendo? O que é mais cobrado é o artigo 77, tá vendo? Do Código Tributário Nacional, que tá falando do conceito e essas características que a gente falou. Pessoal aí que já tá com o manual, cola aqui no QR Code de questões, abre essas 1.000 questões para vocês responderem aí e pode escutar meu áudio aula. Cada página eu tô explicando em áudio. Beleza, prof. Que mais? Gente, não gera indenização. O poder de polícia, em regra, não gera indenização, né? Você não pode falar, Por exemplo, isso foi muito perguntado na área de responsabilidade civil objetiva, né? Uma pessoa pega o carro dela, chega no trabalho dela em 10 minutinhos. 10 minutinhos. Aí, o município, né, o órgão de trânsito, a empresa pública que organiza o trânsito naquela cidade, colocou uns 10 sinais de trânsito do caminho da casa da pessoa até o trabalho. Aquela pessoa começou a demorar 50 minutos. 50 minutos. Ela se sentiu o quê? Eu sofri um dano. Eu tô demorando 50 minutos. Eu sofri um dano. Eu quero uma indenização. Eu quero uma indenização em decorrência desse exercício do poder de polícia que colocou um monte de sinal de trânsito, gerando um dano para mim. Gerou um dano e eu sei que responsabilidade civil objetiva do Estado funciona assim. Se eu sofri um dano em decorrência da conduta do Estado e há um nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, carece de indenização.
Eu mereço uma indenização, eu mereço ser reparado desse dano. Pessoal, nesse caso, né, o exercício do poder de polícia, ele não gera indenização. Além disso, né, se você está morando em sociedade, você tem que suportar esses meros inconvenientes que decorrem do fato de que a gente vive numa cidade, né? Quer viver num lugar que não tem sinal? Vai viver no alto da montanha. Se você mora em uma cidade, você tem que tolerar os inconvenientes que decorrem da vida em sociedade. Isso é um mero inconveniente. Esse não é um dano anormal e específico. Só cabe indenização se você tivesse sofrido um dano anormal e específico e você não sofreu. Beleza? Isso é questão de prova, viu? Além disso, gente, atributos do poder de polícia. Pessoal, dica pra vocês. Dica para vocês. O DI de discricionariedade, o C de coercibilidade e o A de autoexecutoriedade. Vamos falar sobre esses atributos aí. Galera, discricionariedade, como eu falei com vocês, né? Nos atos que decorrem do poder de polícia, o agente público vai ter uma margem de liberdade para enquadrar a sua conduta, falei com vocês do policial, para definir qual que é a punição, qual que é a penalidade que vai ser aplicada, né? Isso é a margem de discricionariedade que o agente público possui. Agora, existem alguns atos que são atos vinculados que decorrem do poder de polícia? São situações excepcionais? São exceções? Sim, como o ato de licença é um ato vinculado que decorre do poder de polícia. Licença para construir é um ato vinculado. Por isso que esse povo aí não tem medo, gente. Empreiteira, né, dono de construtora, eles compram terreno na confiança. Porque imagina se eles ficassem assim... Nossa, vamos comprar o terreno, mas não sei se a administração vai conceder para mim a licença, é discricionário, vou ter que levar um cajuzinho pro agente público, vou ter que ficar adulando ele. Imagina se fosse assim. Ia ser muito complicado construir, não ia ser muito complicado construir. Por essa razão, gente, a construção, né, ela depende de uma licença para construir, e a licença é um ato vinculado. Se você é empreiteira, dono de construtora, está em dia com a sua documentação, apresentou toda a documentação correta, o agente público não tem margem de liberdade para conceder ou não a licença. Se tiver em conformidade com a lei, os requisitos, se você tiver atendido todos os requisitos da lei, vai ser conferida a você uma licença para construir. Beleza? Além disso, gente, presunção de legitimidade. Pessoal, presume-se que o agente público está atuando em conformidade com a lei. Quando você entra no serviço público, quando você vai lá e assina o seu termo de posse, você está o quê? Assinando e está sendo investido daquelas funções. Está vestindo aquelas funções ali. Quando você está investido naquelas funções, você está concordando com todos os termos da sua lei da carreira. Da lei da sua carreira. Você está concordando. Você está falando, ok, então eu sou policial, eu sou delegado, então eu tenho competência para prender, eu tenho competência para isso. Eu tô aceitando os meus poderes. Agora eu tô cheio de poder, mas eu tô em conformidade com eles, eu tô aceitando eles. Quando você assinou o termo de posse, você foi investido naquelas funções. Agora tem aqueles poderes. Prof, quando o agente público tá atuando, presume-se que ele atua em conformidade com a lei. Então, né, se ele tá de acordo com todas as regras do estatuto dele, da lei da carreira dele, presume-se que ele está atuando em conformidade com a lei. Sim. Presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Gente, é claro que você pode provar o contrário, né? Você pode, essa é uma presunção relativa. Admite-se prova em contrário. Você pode aí, por exemplo, falar o seguinte: recebi uma multa falando que eu estava dirigindo e conversando no celular. Eu nem tenho celular. Aí você vai ter que passar aperto para você provar isso aí. Mas você pode provar o contrário. Então, o agente público foi lá, fez um ato administrativo, presume-se que aquele ato está em conformidade com a lei e que ele está em conformidade com a verdade dos fatos. Uma vez a prof sofreu um acidente de carro. Na verdade, um motoqueiro me cortou pela direita e aí ele caiu. Aí, eu, muito esperta, muito advogada, eu sabia que o motoqueiro estava errado. Eu já pedi pro policial fazer um boletim de ocorrência no qual ele mesmo se manifestou o quê? Verificou-se que realmente o motoqueiro estava equivocado, cortando o carro da Gabriela
ele estava pela direita e tudo. Então, tudo isso constou no boletim de ocorrência. E eu lembro que depois o motoqueiro veio pedir uma indenização para a prof na justiça. E eu falei, gente, olha o boletim aqui de ocorrência. Olha a declaração do policial. O policial aqui, esse documento aqui tem fé pública. Aí, é lógico que a juíza me deu ganho de causa. Mas aconteceu isso mesmo, isso são fatos reais. Beleza, imperatividade. Pessoal, imperatividade é um atributo que decorre do poder de polícia também. Imperatividade, império, impor. É aquele poder que o Estado tem de impor algo a mim e a você, mesmo que a gente não concorde. Tem gente que não está concordando com a máscara. Mesmo que a pessoa não concorde, tem que usar. Tem gente que não concorda com as normas de trânsito. Mesmo que você não concorde, tem que cumprir. Imposição sem qualquer tipo de concordância nossa. A gente não concorda, a gente não quer nem saber disso, beleza. Exigibilidade ou coercibilidade. Pessoal, se você não cumprir uma norma que decorre do poder de polícia, você pode ser punido, né? E a administração pública pode utilizar de meios indiretos de coerção. Meios indiretos, porque não é nada direto, é meio indireto. Tipo assim, você não cumpriu as normas de trânsito, você vai receber na sua casa uma multa. É um meio indireto de coerção. De fazer o seguinte, falar, ó, você não tá cumprindo as normas de trânsito, não? Vai doer no seu bolso. Agora vai doer no seu bolso. Para você, nas próximas vezes, cumprir as normas de trânsito. Isso é importante, importante. Além disso, galera, autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ela não está presente em todos os atos que decorrem do poder de polícia, não tá. Mas ela é bem importante porque esse é o atributo que está mais caindo agora. Então, exigibilidade, olha só, tem vermelhinho, autoexecutoriedade, exigibilidade, e aqui é o quê? Tem natureza preventiva, eu já falei com vocês. Os pontos mais importantes, o atributo mais cobrado hoje nas provas, se eu colocar assim, os últimos 3 anos, é a autoexecutoriedade. Com certeza. Então, será que o desembargador tá vendo? Devia ver, né, gente? Devia ver. Enfim, a autoexecutoriedade, ela não está presente em todos os atos administrativos, somente em situações urgentes e emergenciais. Somente nessas situações. Pensa o seguinte, você deixou seu carro parado no meio da avenida. No meio da avenida. Poxa, gente, no meio da avenida não dá, né? O policial vai só te multar? A multa é eficaz nessa situação? Só a multa? Tá bloqueando o trânsito da cidade toda. O policial vai o quê? Rebocar o seu veículo. Vai auto-executar aquela medida. Vai lá, vai rebocar. Tá vendo? Uma situação emergencial e quando a lei autoriza. Outra situação. Você construiu o seu prédio que você queria construir, mas o prédio tá caindo aos pedaços. Tá caindo aos pedaços. Você já recebeu várias comunicações, providencia a demolição desse prédio. Todo dia cai um concreto no meio da rua e você não fez nada. Você não fez nada. O que a administração pública vai fazer? Vai lá e vai demolir o prédio. Auto-executar aquela medida. Beleza, prof. Beleza. Ah, gente, esqueci de falar um outro exemplo. Até vou pegar aqui pra vocês, olha. Estamos no alto dos prédios. Coloquei meu celular aqui num lugar tão assim duvidoso, gente, que assim, nossa senhora. Enfim, estamos no alto. O poder de polícia do município pode falar o seguinte: não pode mais construir prédio acima de 10 andares. Porque, em razão das montanhas que cercam Belo Horizonte, a circulação de ar fica muito concentrado aqui em Belo Horizonte. A gente tem que ter prédios menores para o ar subir e circular lá para cima. O município pode fazer isso? Pode restringir a nossa liberdade individual de sair construindo um arranha-céu? Pode. Isso também é poder de polícia, viu? Como eu falei com vocês, o poder de polícia é aquele poder que a administração pública tem para restringir a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade e o uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol do coletivo. Beleza. Vamos chegar no que é mais gostoso, mais interessante. Ah, galera, prof, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se meu carro foi rebocado, professora, cheguei lá, tá rebocado.
E você já falou pra mim em outras aulas que a administração pública, para me punir, professor, para punir qualquer pessoa, ela tem que conferir a mim o direito de ampla defesa e contraditório. Eu sei que quando eu recebo uma multa em casa, eu posso recorrer. Mas aqui, prof, meu carro foi rebocado, prof. Eu não tenho direito à ampla defesa, eu não pude me defender, professora. Como é que isso acontece, professora? Gente, a gente tem uma situação emergencial, né? Uma situação em que a lei permite. Nessa situação, o seu contraditório é diferido. Tipo assim, você vai você vai ter esse direito de ampla defesa e contraditório, de se defender, de falar que seu carro não tinha que ter sido rebocado, mas é posterior, né? É diferido. É após a medida da administração, depois você pode se defender sim. O direito à ampla defesa e contraditório é sempre assegurado ao particular. Beleza. Além disso, gente, poder de polícia administrativa é diferente de polícia judiciária. Polícia judiciária é aquilo que a polícia civil faz, que a polícia federal faz, investigando a prática de crimes, né, de ilícito criminal, preparatório de uma ação penal para punir um criminoso. Isso é polícia judiciária. Polícia administrativa é esse poder de polícia que restringe a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Totalmente diferente. Beleza. Agora, delegação dos atos do poder de polícia. Esse é o ponto mais importante, mais cobrado sobre o poder de polícia, delegação dos atos do poder de polícia. Então, fica aqui comigo. Galera, delegação dos atos do poder de polícia. O poder de polícia é uma atividade que está ligada a uma função típica do Estado. Quem é que pode limitar a sua liberdade individual? Gente, o Estado, né? Atividade típica do Estado. Que poder poderoso! Esse é aquele poder que limita a liberdade particular. Quem pode exercer esse poder, prof? O Estado, gente. Vou só tirar esse celular daqui, porque está num lugar tão perigoso. Tão perigoso. Gente, se passar um falcão aqui, se passar uma andorinha aqui, um beija-flor, esse celular cai. Enfim, não vamos falar não, que atrai. Gente, esse poder é um poder que vai ser realizado tipicamente por pessoas jurídicas de direito público, porque esse é um poder que decorre de uma atividade de Estado, uma atividade de restringir a minha e a sua liberdade, uma atividade típica do Estado. Agora, atividades de mera execução do poder de polícia, elas podem ser delegadas? Podem, a particulares? Podem. Por exemplo, o poder de polícia, né, o município de Belo Horizonte definiu com seus órgãos de trânsito, com suas instituições que trabalham nessa área, definiu que a velocidade máxima de uma rodovia é 60 km por hora. Aí esse órgão do Estado, da Prefeitura, decidiu contratar uma empresa privada só para colocar o radar. Aí dá, gente. A empresa privada está tão somente seguindo uma ordem que veio da Prefeitura. Aí dá. Atos de mera execução do poder de polícia são passíveis de delegação. Nisso, a gente lembra do ciclo do poder de polícia. Qual que é esse ciclo, professor? Como é que isso funciona, pelo amor de Deus? Pessoal, o poder de polícia, ele decorre de 4 etapas, né? O exercício do poder de polícia, ele se desenvolve em 4 etapas. Primeira etapa, ordem do poder de polícia. Ordem. Ordem é o seguinte, você só pode dirigir tendo uma carteira de habilitação. Essa ordem, ela decorre de uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, ou da administração pública direta, ou das autarquias ou fundações de direito público. Só pessoas jurídicas de direito público podem criar essa ordem que decorre do poder de polícia, pode restringir a minha e a sua liberdade individual. Só pessoa jurídica de direito público. Beleza. Aí tem uma outra etapa, a etapa do consentimento. Consentimento é aquela etapa que a gente tem as provas, né, de habilitação, o exame de habilitação. Esse exame, essa etapa de verificar se a pessoa tem condição de dirigir, essa etapa a gente chama de consentimento. Eu vou conceder ao particular a prerrogativa de dirigir, a autorização para dirigir, desde que ele demonstre que ele tem capacidade de dirigir. Essa etapa de consentimento, ela pode ser delegada a particular? A uma pessoa jurídica de direito privado? Pode. Porque a pessoa jurídica de direito privado, quando ela estiver realizando essa etapa, né, concedendo esse direito ao particular, ela está tão somente seguindo o que está na lei. Ela vai seguir a ordem que foi editada pelo Estado e vai tão somente verificar se o particular cumpriu os requisitos.
Ou seja, em nenhum momento a pessoa jurídica de direito privado tem o poder de impor algo ao particular. Em nenhum momento ela restringe a liberdade individual do particular. Ela tão somente, gente, verifica se o particular cumpriu os requisitos necessários para aquela autorização, para aquela habilitação, para aquela carteira, né, que possibilita a ele a prerrogativa de dirigir. Beleza. Etapa de consentimento é a segunda etapa que pode ser delegada a pessoas jurídicas de direito que, gente? Privado. Terceira etapa, fiscalização. Essa etapa, gente, é a etapa no qual a administração fiscaliza se o particular está cumprindo a ordem que decorre do poder de polícia. Radar de velocidade é uma forma de fiscalização. Vamos fiscalizar se as pessoas estão, de fato, cumprindo aquela norma ali que limita, que cria um limite de velocidade. Essa etapa de fiscalização, ela pode ser delegada a particular? Pode. Porque nessa etapa o particular só verifica também. Ele está só verificando se aquela pessoa está cumprindo a ordem que decorre do poder de polícia. Só isso. Está só verificando. Então essa etapa é passível sim de delegação a pessoas jurídicas de direito privado. Então quer dizer, prof, que a etapa de ordem do poder de polícia não é passível de delegação, mas a etapa de consentimento e de fiscalização, sim. Isso sim. Agora temos a quarta etapa. Quarta etapa, gente, sanção de polícia. Pessoal, fiscalizou. Verifiquei que Gabriela está ultrapassando o limite de velocidade. Agora eu vou punir. Eu vou punir essa menina, porque ela não está cumprindo. Aí eu vou aplicar uma penalidade. Quem pode aplicar uma penalidade a mim, a você? Sabe quem, gente? Uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Esse é um poder muito poderoso. Esse é um poder de aplicar penalidade. Eu não posso transferir esse poder, delegar esse poder para uma empresa privada. Não posso. Esse é um poder muito importante, é um poder que está ligado à atividade típica do Estado. Ou seja, são 4 etapas que decorrem do poder de polícia: ordem de polícia, consentimento, fiscalização e aplicação de penalidade. A ordem de polícia e a aplicação de penalidade são etapas que não podem ser delegadas a particulares. Agora, o consentimento e a fiscalização são passíveis de delegação, sim. Galera, isso é importante. Tá destacado, galera do manual aqui, já corre aqui, faz as questões. Essa página aqui, junto com a delegação do poder de polícia. Eu tenho que anotar em cada página quantas questões que tem. Mas mais de 500 questões. Enfim, vamos que vamos. Prof, qual que é a prescrição das sanções de polícia? Pessoal, a administração pública ela quer te punir em razão do fato de que você não cumpriu uma ordem do poder de polícia, que decorre do poder de polícia. Qual que é o prazo prescricional, gente? Prescreve em 5 anos, gente, a ação punitiva da administração no exercício do poder de polícia. Então, prescreve em 5 anos. Já falei com vocês que em direito administrativo predominam-se os prazos de 5 dias, 5 anos. Se você tiver na dúvida, chuta 5, que a chance de você se dar bem é maior. Vamos lá, poder hierárquico. Olha, eu falei, o que é mais importante está aqui. Eu desafio vocês aí a responder qualquer questão sobre poder de polícia depois dessa live. E agora ainda vou falar mais, vamos falar mais. Poder hierárquico, gente. Poder hierárquico decorre da relação de hierarquia que existe entre os órgãos de uma determinada pessoa jurídica. Né? Por exemplo, eu tenho o Estado de Minas Gerais. No Estado de Minas Gerais existe uma distribuição de funções entre os vários órgãos que compõem o Estado de Minas Gerais. Né? Eu tenho uma Secretaria de Educação que cuida da educação, eu tenho uma Secretaria de Saúde que cuida da saúde. Cada órgão tem uma função específica. Dentro dessas secretarias também tem uma distribuição interna de competências. Eu tenho uma diretoria que cuida de contratos, eu tenho uma diretoria que cuida de recursos humanos, eu tenho uma superintendência que cuida sobre assuntos de assessoria de comunicação. Eu tenho vários órgãos dentro de cada secretaria. Pessoal, cada órgão é uma unidade de competência que se especializa em uma determinada função. Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria, porque eles são parte de uma pessoa. É igual o órgão do corpo humano. Minha cabeça sozinha fala, tem personalidade jurídica, gente? Não tem. Eu pensei numa coisa aqui, mas não vou falar. Eu pensei no exemplo, mas é muito pesado para o horário. Então não vou falar, talvez no final da aula eu falo.
Gente, cada órgão tem o quê? Tem uma função específica, não tem personalidade jurídica própria, o órgão é criado e extinto mediante lei. Lembra do Bolsonaro, quando ele assumiu? Ele criou o ministério, ele extinguiu o ministério, fez tudo isso através de lei. Beleza, prof. Sobre esse poder hierárquico que pode aparecer na minha prova, por favor. Gente, em razão da hierarquia que existe numa pessoa jurídica, né, internamente naquela pessoa jurídica, o chefe controla os atos do seu subordinado. E esse controle é o quê? O chefe, gente, pode anular a medida do seu subordinado, uma medida que ele editou aqui em desconformidade com a lei. Se o chefe verificou que o subordinado lá está editando atos em desconformidade com a lei, o chefe pode anular aquela medida, e a anulação gera efeito sex tunc, que você já sabe, em regra. Tem situação que a anulação gera efeito sex nunc, já falei com você. Beleza, o chefe pode anular e o chefe também pode revogar. Tipo assim, eu tenho um funcionário lá que determinou, por causa da quarentena, ele determinou assim que devia diminuir a carga o horário de funcionamento da, como é que chama aquelas UPA? Como é que chama? Unidade de atendimento. Falou assim, não, se a gente deixar essas unidades de atendimento à saúde tudo funcionando o tempo todo, esses profissionais têm risco de contrair o Covid? Não, vamos reduzir o horário de funcionamento. Olha que servidor inteligente. Não, né, gente? Que servidor... Mas tá, não. Aí o chefe dele falou o seguinte, peraí, você tem discricionariedade para tomar essa decisão, mas essa decisão, ela não é nem conveniente. Lembra que a conveniência, a adequação, porque a conveniência, a gente traduz essa palavra conveniência em adequação. Essa medida aí não é adequada, a gente está no meio de uma pandemia, vou fechar a UPA, vou fechar a unidade de atendimento de saúde? Não, vou deixar aberta. Ela não é adequada e não é oportuna. Oportuna tá ligada ao momento. Nesse momento agora, de pandemia, essa UPA tem que ficar aberta. Aí o chefe fala o seguinte, eu vou revogar o seu ato. Vou revogar essa medida. Ou seja, de agora em diante, quando eu ver que você fez isso, aquela medida não tem mais o quê? Não gera nenhum tipo de efeito. Então, gente, em razão da hierarquia, o chefe pode anular as medidas do seu subordinado e revogar também. Além disso, pessoal, possibilidade de avocação e delegação de competências. Pensa o seguinte, o chefe tá lá pensando, nossa, esse meu subordinado, ele não é dotado de muita inteligência. Como que ele passou num concurso? Não sei, gente, talvez usou meu material, decorou, aí passa. Com esse material passa. Aí o chefe tá lá, meu Deus do céu, não posso deixar esse funcionário fazer besteira. Eu vou avocar as competências que ele possui. Eu vou chamar pra mim os poderes que ele possui. Chamar pra mim. Fala assim, ó, fica aí tranquilo, trabalhando, fazendo planilha. Os seus poderes que você tem, eu que vou conduzir agora. Eu avoquei, chamei pra mim as suas competências. A avocação, gente, acontece quando o chefe toma pra si a competência do seu subordinado. A avocação, gente, e a delegação, elas são temporárias, né? Temporariamente o chefe faz isso. Ele não pode fazer isso em caráter definitivo, sabe por quê? Porque a competência de cada servidor público está definida em lei. Quando você passou no concurso público de delegado, a lei da carreira de delegado falou que você tem esses e esses poderes, ó. Essas competências todas. Ou seja, o chefe, ele não pode falar o seguinte, ó, subordinado aí, técnico, eu sou analista, eu sou o chefe, sou analista, ou técnico, você não tem mais essas funções que estão na lei, você não tem, agora só eu que tenho. O chefe não pode fazer isso, né? Porque é isso, gente, para alterar a competência de um agente público é necessário lei, o chefe não pode fazer isso. Ele pode temporariamente tomar para si uma competência que é do seu subordinado. Beleza, temporariamente. E a delegação é um movimento contrário. É quando o chefe delega pro seu subordinado uma função que é dele, né? Tipo assim, tô entrando de férias. Quem vai fazer isso aqui que eu tenho que fazer? Meu subordinado. Ou então, tô entrando de férias. Quem vai fazer isso aqui? Em vez de passar pro meu subordinado, vou passar para alguém que está no mesmo nível hierárquico que o meu, né? Eu sou superintendente, vou chamar um outro superintendente e falar assim, olha, você aí, outro superintendente do mesmo nível que o meu,
você vai ficar responsável por realizar essas e essas atividades, ok? Delegação e avocação são o que, gente? Transferência, ampliação temporária daquela competência, não em caráter definitivo, porque a competência, os poderes que cada agente possui, está definido em lei, ou seja, é um requisito do ato administrativo intransferível. Não dá pra falar, eu não quero fazer isso não, transferir, não dá pra fazer isso, não dá. Além disso, pessoal, existem algumas situações, olha, e é isso, olha a vocação e delegação, como que tá, gente? Lembrando aí os alunos do manual, coloca aqui no QR Code no seu celular o áudio, porque cada página do manual eu expliquei em áudio de 3 minutos, 5 minutos, que são áudios assim, que eu dou muito exemplo. É um áudio que é impossível você ficar com dúvida. Impossível. Inclusive tem o celular das dúvidas, né? No final do livro tem um QR Code, dúvidas. Aí você coloca lá, já sai num WhatsApp. Aí você pode fazer suas dúvidas, tá bom? Tá tudo ó. Enfim, existem situações em que não é possível delegar e nem avocar competência. Quando a competência for exclusiva, definida em lei, quando eu estiver falando de decisão de um recurso hierárquico ou edição de um ato normativo. Competência para edição de um ato normativo não pode ser delegada. Ah, eu sou governador, não tô afim de editar decreto mais, quero delegar essa competência. Pode? Não pode. Ah, eu tô responsável aqui por decidir esse recurso hierárquico. Tipo assim, você fez um requerimento pro INSS. João, servidor João, respondeu o seu requerimento negando o seu pedido. Você foi e recorreu. Você recorreu para quem? Para Carlos. Carlos é chefe de João. Aí Carlos falou o seguinte, ai, que preguiça. Quero não. Vou delegar essa função de decidir esse recurso para João. Se Carlos pudesse fazer isso, era João tomando a decisão de novo. João já negou o seu pedido. Aí você interpôs um recurso hierárquico para o chefe de João. Se o chefe de João delegar aquela função de responder o recurso para João novamente, João teria que decidir 2 vezes, ele vai decidir da mesma forma. Então, gente, para evitar essa situação, essa é uma competência que não é passível de delegação. Além disso, competência exclusiva definida em lei. Macete para vocês, né? Cenoura, né, gente? Vocês estão cansados de saber. Cenoura, tá vendo? CE de competência exclusiva. Estão vendo aí? NO de edição de atos normativos. E RA, decisão RA de recurso, o que, gente? E o A de administrativo. Cenoura, beleza. Sobre poder hierárquico, é isso que vai pegar na sua prova, vai ser um poder permanentemente ele está na administração. Permanentemente existe hierarquia entre órgãos, permanentemente. Poder disciplinar. Pessoal, poder disciplinar eu acho mais gostoso. E eu acho que é o mais importante que vocês têm que aprender. Porque vai entrar no serviço público. Vocês vão entrar. Gente, vocês estão aqui, momento de pandemia, quarentena, assistindo uma aula surpresa da prova. Isso é só quem é comprometido. Só quem consegue, só quem é foda. Ó, a maioria das pessoas não tá preparada. Não tá. Eu falo com os meus alunos que é 20% dos inscritos que estão preparados. Pensa nesses 20% aí, que seja melhor que todo mundo. Vamos lá. Poder disciplinar. Pessoal, poder disciplinar é aquele poder que a administração pública tem para disciplinar. Quem te disciplinou? Seus pais, né? Seus professores. Pai e professor tem um vínculo especial com você, não é? E é mais ou menos assim. A administração pública ela só vai disciplinar aqueles que possuem um vínculo de natureza especial com a máquina pública. Quem são eles? Servidores, quem atua na máquina pública, quem está trabalhando, e particulares que foram contratados pelo poder público. São eles que possuem o quê? Natureza especial, um vínculo de natureza especial com o Estado. Gente, sobre poder disciplinar, eu não sei nem quanto que eu tenho que estressar esse ponto com vocês. Assim, eu resolvi 34 mil questões de prova. 34, eu encaixei essas questões nesse texto. É pequenininho, vocês estão vendo, 300 páginas. Pessoal, eu não sei como que eu posso estressar isso com vocês, mas eu vou estressar. O que cai na sua prova, seu poder disciplinar, o que realmente aparece muito, é isso. É quem está sujeito ao poder disciplinar. Mas cai de um jeito diferente, cai assim.
Fernando, dono de uma empresa concessionária de transporte público, a empresa parou de prestar o serviço em razão da pandemia, e conta uma história. Agora, a administração pública quer multar a empresa de Fernando. Essa multa decorre do poder de polícia? Decorre do poder disciplinar? Decorre do poder normativo? Aí fala um trem assim pra você ficar confuso. Mas, gente, a empresa de Fernando é uma concessionária que foi contratada pelo poder público. Se ela foi contratada, ela tem um vínculo de natureza especial com o Estado. E ela está sendo punida porque ela descumpriu uma cláusula contratual. A punição, nesse caso, decorre do poder disciplinar. Então, é assim que aparece. Mas é isso que aparece. Quem está sujeito ao poder disciplinar? Quem? Isso é muito. Tem que estressar isso muito. Gente, o exercício do poder disciplinar é um dever vinculado. Tipo assim, se você é servidor público aí, cometeu uma besteira, fez uma irregularidade, cometeu uma besteira, se você fez uma besteira, o seu chefe viu, o chefe não pode falar assim, vou fazer vista grossa, gosto tanto dele, vou fazer vista grossa. O chefe não tem esse poder, gente, ele não pode. É um dever vinculado. Se o chefe verificou que você descumpriu um dever funcional, fez alguma bobagem, o chefe deve, o quê? Deve instaurar um procedimento administrativo para te punir. Deve, é um dever vinculado. Agora, no exercício do poder de polícia, gente, no poder disciplinar, no exercício desse poder, foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar para verificar se você realmente cometeu aquela infração. E verificado que realmente você descumpriu um dever funcional que você possuía. Aí a comissão que está conduzindo aquele processo administrativo, ela vai ter o quê, gente? Ela vai ter uma prerrogativa de definir qual que é a penalidade que vai ser aplicada. Por exemplo, vai ser aplicada nesse caso infração média, penalidade de suspensão até 90 dias. Até 90 dias. Até, tá assim na lei. A lei tá assim. Até 90 dias. Aí a comissão pode falar assim, vamos suspender por 10 dias. Vamos suspender por 20 dias, vamos suspender por 30. Tá vendo, gente? Que no decorrer do exercício desse poder disciplinar, a comissão, o agente público, a administração vai ter uma margem de liberdade para definir qual que é a penalidade que vai ser aplicada. Então, ponto importante. O exercício do poder disciplinar é um dever vinculado se verificado que o agente público cometeu alguma irregularidade, se verificado que aquela empresa contratada pelo poder público está descumprindo uma cláusula contratual. Deve, então, ser instaurado um processo administrativo para o quê? Para punir aquele particular ali, se for uma empresa, ou então o servidor público. Agora, no exercício do poder de polícia, para definição de qual que é a penalidade que vai ser aplicada, existe uma margem de liberdade que a administração pública possui, uma discricionariedade para definir qual que é a punição que vai ser aplicável no caso. Isso ficou claro? Isso é importante. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Além disso, pessoal, em muitas situações, na Lei 8.112, nós estamos diante de vários conceitos jurídicos indeterminados, Existem muitas situações assim, não me ocorreu aqui agora, mas, por exemplo, servidor público que chegou atrasado, que chega atrasado, que não está indo, isso enquadra em qual situação, em qual infração, O que é chegar atrasado? 5 minutos já é chegar atrasado? Meia hora é chegar atrasado? 1 hora é chegar atrasado? 5 horas depois que é chegar atrasado? Como que define isso? Gente, essas definições de conceitos jurídicos indeterminados, elas são feitas utilizando essa margem de liberdade que o agente possui. Cada agente tem uma interpretação. Por exemplo, se tem uma norma falando a polícia militar poderá dissolver tumulto. Tumulto é um conceito jurídico indeterminado. Para minha avó, tumulto são 2 pessoas discutindo, já é um tumulto. Para mim, tumulto tem que ter 50, 100 pessoas discutindo. Então, o agente público, naquele momento que ele viu um tumulto, ele vai usar a sua interpretação pessoal, a sua discricionariedade, para definir se ele vai ou não dissolver aquele suposto tumulto. Então, são situações em que a administração pública vai usar de discricionariedade também. Então, no poder disciplinar, eu tenho discricionariedade na definição das penalidades e também na interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados para aplicar algum tipo de punição. Ficou claro, gente? Ficou claro? Falar mais um pouquinho com vocês agora. Diferentemente do poder disciplinar,
O poder hierárquico é um poder permanente. Permanentemente existe hierarquia entre os órgãos. O poder disciplinar, por sua vez, ele não é permanente. O poder disciplinar, ele só se manifesta quando um servidor descumpre um dever funcional, faz alguma coisa que ele não deveria fazer, e quando um particular contratado descumprir uma cláusula contratual. Ou seja, o poder disciplinar, ele acontece em situações episódicas, né? Depende dessa situação aí que eu falei com vocês. O poder hierárquico, por sua vez, ele é permanente. Permanentemente existe uma hierarquia entre a diretoria, a superintendência, a secretaria, existe uma hierarquia permanente naquela pessoa jurídica, ok? Ok, prof, vamos falar agora. Gente, eu queria falar com vocês que existem condutas do agente público que ensejam responsabilidade administrativa, civil e penal. Se um servidor público, por exemplo, furtou a maquininha de café da repartição, isso eu já via um caso desse, furtou, levou para casa a maquininha de café. Se o servidor está pegando um material da administração, né, um equipamento, e levando para casa, ele está descumprindo o seu dever funcional, o seu estatuto, a legislação da carreira, né, as leis que regem a atuação da administração. Se ele está fazendo isso, enseja a ele uma penalidade administrativa. No âmbito administrativo vai ser instaurado um processo administrativo contra esse servidor? Sim, gente. Ele pegou uma maquininha de café e levou para casa, descumpriu um dever funcional que enseja a instauração de um processo administrativo. Sim. Além disso, quando o servidor pegou a maquininha e levou para casa, gente, ele ensejou um dano para a administração, que ficou sem a maquininha. Quando eu falo de dano, quando vocês falam de dano, quando a gente fala de dano, a gente enche a boca para falar que vai pedir o quê? Uma indenização. Eu quero uma indenização. Não é assim que a gente faz? Indenização perante o quê, gente? Perante a justiça, o quê? Civil. Na esfera civil, a gente vai pleitear uma indenização. Então, esse servidor que levou a maquininha de café também pode ser responsabilizado na esfera civil e pode ser condenado a pagar uma indenização para a administração. Pode. E além disso, o furto, né, gente? Furtar uma maquininha de café, o furto é crime. Esse servidor também pode ser responsabilizado na esfera penal. 3 esferas: administrativa, civil e penal. Tá ferrado, tá ferrado. Prof, a decisão de um juiz de uma esfera influencia na decisão da outra esfera? Não, gente. Em regra, as instâncias administrativa, civil e penal são instâncias independentes. Agora, quando o servidor for absolvido na esfera penal por negativa do fato, aquele fato nunca existiu, né? Negativa da autoria, não foi ele. Alguém furtou aquela maquininha de café, mas não foi ele. Negativa da autoria ou inexistência do fato, gente, nem nunca aconteceu, olha a maquininha aqui. Se ele for absolvido nessas duas situações, a absolvição na esfera penal necessariamente enseja a absolvição nas outras esferas, ok? Civil e administrativa. Beleza. Para fechar essa aula magnânima, maravilhosa, gente, vamos falar sobre poder normativo. Pessoal, poder normativo. Ah, gente, antes de eu sair, antes de eu terminar essa aula, eu quero alunos meus alunos, que queiram participar de um grande projeto. Vai ser tipo um projeto, tipo competição entre alunos, como se fosse um reality show. Uma coisa incrível que a prof está pensando aqui na cabeça dela, mas tem que falar hoje. Entre em contato com o número da lista de transmissão, 31 988 21 8889. Pra quem quer manual, um monte de gente pediu aí. Pessoal, tá esgotado. Ô, gente, posso contar uma coisa pra vocês? Ai, faltam 3 minutos, vou falar. Pessoal, poder normativo é o poder que a administração pública tem para editar normas. Normas que são editadas segundo legem, normas gerais, né? Gerais e abstratas, que vão gerar o quê, gente? Que vão ser editadas em conformidade com a lei para facilitar a aplicação da lei, para clarificar o conteúdo da lei, clarificar o conteúdo da lei daquele diploma legal ali. Beleza? Por exemplo, eu tenho a lei de drogas que fala que exportar, importar, comercializar droga é crime. Aí vem um ato do Poder Executivo estabelecendo quais são as substâncias que são entendidas como droga. Um ato normativo define isso. O ato normativo clarifica, facilita a aplicação da lei, ok? O ato normativo, em regra, ele não inova no ordenamento jurídico, ele não vai inovar no ordenamento jurídico, não vai.
Não vai inovar no ordenamento jurídico, não. Viu, gente? Porque quem inova no ordenamento jurídico é o Poder Legislativo. Agora, existem dois tipos de regulamento que podem aparecer na sua prova. O regulamento executivo, esse regulamento que vai clarificar, facilitar a aplicação da lei, né? Que eu falei com vocês, por exemplo, esse ato normativo que define quais são as substâncias entendidas como droga, é um regulamento executivo. E o regulamento autônomo. Regulamento autônomo é o único, é o poderoso, é o único mesmo, viu, gente? Único ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Ele vai versar sobre organização administrativa sem criar ou extinguir, não cria nem extingue órgão e nem cria nova despesa. Um ato normativo que trata sobre organização administrativa sem criar e nem extinguir órgão e sem criar nova despesa é um ato que... Um ato que a gente chama de regulamento autônomo. Esse é o único ato normativo que inova no ordenamento jurídico. É uma exceção ao princípio da legalidade. É o único ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Galera, antes de sair, recadinhos. Quero alunos voluntários assim, voluntário para assim, fazer uma competição incrível. Vai ter prêmio. O prêmio é uma viagem paradisíaca em 2021 para um destino paradisíaco. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Sobre o manual da aprovação, vocês estão pedindo. Pessoal, entrem na lista de espera. Tá esgotado total. Foi um sucesso. Gente, inclusive, eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei ontem, mas depois eu apaguei, porque eu fiquei com vergonha de contar tantos detalhes. Mas o que aconteceu? Eu contratei uma gráfica para imprimir alguns milhares de livros coloridos. Gente, alguém no país imprime livro colorido? Alguém? No país? De 300 páginas? De direito? Tem alguma editora, tem algum professor lançando livro no meio do ano de 2020? Hein? De 2020, algum professor? No meio do ano. Lancei em janeiro, tô lançando de novo. Tem algum professor ou cursinho no país, num ano, gente, de pandemia, que não tem concurso, imprimindo tanto livro assim? Livro colorido. Vocês têm noção quanto que custa um livro colorido desse, gente? Gente, aí a prof fechou o contrato com uma empresa, uma gráfica. Aí a gráfica começou a me enrolar. Precisa de mais prazo. A gente suspendeu os contratos de emprego. A gente tá quebrando. A pandemia. E eu falei, meu Deus. Comecei a ficar desesperada. Aí eu tomei uma decisão anteontem. Eu fechei um contrato com uma outra gráfica. Então eu fechei, gente, eu já paguei alguns milhares de reais para uma gráfica que não me entregou ainda. Mas aí, sabendo que o material é fantástico e que esgotou em uma semana, eu fechei um outro contrato com uma outra gráfica anteontem. Então eu vou ter o dobro de exemplares. Então, vocês que querem se inscrever na lista de espera, antes eu não ia ter. Porque eu tô num ano de pandemia, não é um ano que tem que ter estoque, né? É um ano que ninguém não tá tendo concurso, é um ano que a galera tem que ficar quietinha, ninguém tá investindo nesse país. Mas eu falei, agora que essa gráfica tá enrolando, vou receber dela, né, gente? Mas vai estar atrasado. Já paguei ela, não mandou ainda não. Aí eu fechei um contrato com uma outra gráfica. Então, quem quiser muito esse manual, pode se inscrever na lista de espera, que muito em breve eu vou fazer um outro lançamento para vocês. Então, se inscrevam aí, combinadíssimo. Pode sortear, gente, não vai ter sorteio. E aqui, quem é meu aluno aí, entra em contato no 31 988 21 8889, fala assim, prof, eu quero participar do reality. É tipo um reality mesmo, um reality, no qual a gente vai competir, vocês vão competir. Quem acertar mais questões vai ganhar um prêmio. É uma viagem paradisíaca para um destino paradisíaco em 2021. Tá bom? Com tudo certinho, vocês aí, quem quiser participar, estou fazendo a promessa aqui na live e daqui a pouco a gente vai anunciar no feed nos próximos dias. Combinado, gente? Combinado? Mas tem que ser hoje, que a gente tá fechando isso hoje, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Vocês gostaram da live? Uma live super surpresa que eu fiz, gostaram? Deixa eu ler um pouquinho os comentários.
Que bom. 31 98821 8889. Ah, que bom, gente. Mas eu quero, gente, eu tô precisando de vocês aí, porque olha, a prof, ela não investe em anúncio. Eu não sei fazer anúncio de Instagram, Facebook, essas coisas. E a prof não tem um cursinho bombando ela, né? E nem tem um cursinho que tem 300 mil alunos, sei lá. Que os outros cursinhos, né, gente? Os outros professores, eles têm um cursinho que tem 1 milhão de alunos. Aí o professor fica conhecido, né? Tem 1 milhão de alunos, aí o professor fica conhecido. No caso, a prof é tipo eu presa, é tipo sozinha. Eu só tenho vocês, eu só tenho a vocês. Então é vocês que tem que divulgar aí, pessoal. Não adianta, eu recebo todo dia uns 10 depoimentos todo dia. Mas se eu ficar postando aqui, eu fico chata. Eu já sei, eu parei. Eu tava postando muito depoimento. Mas, gente, eu preciso de vocês. Manda pros seus colegas aí. Pra eu continuar esse trabalho aqui fenomenal, fazendo live. Porque antes a live aqui, antes o Instagram chamava todo mundo pra live. Aí a live dava 300, 400, 500 pessoas no começo. Depois o Instagram não fala pra ninguém. E aí, gente, eu não... Pensa só, pensa. Todos os outros professores do país, eles trabalham em cursinho que tem 1 milhão de alunos, 3 milhões, 200 mil. A prof nega qualquer convite para gravar aula em cursinho. Então, eu tenho vocês. O que eu tenho para divulgar é vocês. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar, tá bom? Tá bom? Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar fazer mais, mas eu só gosto de live assim, live que vocês participam, live que vocês estão aqui, senão eu fico triste. Então, divulga o material da prof, divulga o trabalho da prof, divulga os vídeos, divulga tudo, vai marcando a galera, eu preciso de vocês, tá bom? Isso mesmo, manda mesmo, gente, tudo que eu tenho é vocês aqui, tá? Um beijo grande. Posso falar uma coisa? Eu precisava gravar muitas aulas hoje, né? Aí eu tava assim, sabe quando você acorda, eu fiz uma atividade física hoje, fui pra um lugar bonito e tudo, não sei o quê. Aí deu aquela lombeira, aquela preguiça, aquela, ai. Aí eu falei, eu vou fazer uma live. Eu vou fazer uma live que eu vou passar tudo, eu vou ajudar tanta gente, essas 50 pessoas que estão aqui, elas vão gabaritar qualquer questão de poderes, eu vou ajudar tanta gente que vão me sentir tão bem. É muito louco, viu, gente? Mas fazer o bem faz mais bem pra gente do que pra qualquer pessoa. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Então eu tava num desânimo. Eu falei, eu vou fazer uma live agora. Porque vocês me dão energia boa. Tá bom? Fechou. Então tá, gente. Um beijo. Que bom, isso mesmo. Divulga mesmo. Lista de espera. Entra no contato no WhatsApp 31 98821 8889. Alguns dias da semana passada eu fiquei com esse número. Hoje eu tô com esse número. Então, se vocês mandarem mensagem nesse número, eu que tô respondendo. Porque as minhas funcionárias não estavam conseguindo responder. E eu falei assim, eu só vou dormir depois que eu responder. Aí eu mandei alguns áudios para algumas pessoas, respondi. Por isso que eu comecei a ver um monte de áudio que vocês mandam, agradecendo, falando que vocês foram aprovados. Ou a minha funcionária não tava mandando pra mim, não. Então eu não tava vendo. Aí eu tô vendo agora. Por isso que eu falei, gente, como é que a pessoa não me manda? Tem gente que é muito sem noção, né? Ela deve estar até assistindo, mas ela já sabe que é sem noção mesmo. Que bom! Você vai amar, Renildo, você vai amar! Então tá. Ai, que bom! Gente, tem tanta dica. Se vocês quiserem... Eu andei postando muito nisso. Aqui ainda falta um minutinho. Eu andei postando muito no Stories. Meu dia a dia. A prof trabalha muito, mas eu também faço várias coisas legais, porque a gente tem que ter um equilíbrio. Então, gente, mudei minha vida. Eu faço um esporte todo dia, eu faço uma atividade legal todo dia, sabe? Tipo, todos os dias, sabe? Todos os dias. E mesmo na pandemia, mas tomando os cuidados. Então, se vocês quiserem, eu posto pra vocês todo mundo que eu sigo, todas as coisas que eu faço, que me ajudam muito, sabe? Tem muitas coisas que mudam a vida, sabe? Assim, foi muito bom. Se você quiser, eu não vai ficar salva, tá bom? Não vai ficar salva. Gente, eu vou embora. Tô falando muito, né? Já dava tempo de eu ter falado mais de poder normativo. Faltou algumas coisas de poder normativo. Mas é isso. A gente não consegue fazer tudo, tá bom? Nessas lives. Gente, um beijão. Um beijão.
31 98821 8889. Eu vou estar respondendo hoje, esse número tá comigo, inclusive, então eu que vou responder. Então pode mandar mensagem pra mim, que eu respondo. Tá? Pode pedir, prof, eu quero analista de espera, tá bom, eu coloco a pessoa. Prof, eu quero um capítulo gratuito do Manual da Aprovação 2.0, eu mando pra vocês. Agora hoje hoje é um dia muito tranquilo. Quartas-feiras são muito boas pra mim, porque são muito tranquilas. É um dia muito tranquilo pra mim. Então eu tenho tempo, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.